O giz usado em uma sala de aula é ferramenta de puro conhecimento. E você, professor, é o grande responsável por tudo isso. Obrigado pelos ensinamentos e felicidades pelo seu dia. Começando o programa Dia do Professor, 15 de outubro, aqui no plenário da Câmara Municipal. Vamos dividir um pouco, com os educadores que, tanto no dia a dia, cumprem uma missão tão importante neste país. Neste dia que é dedicado, pelo menos, para essa reflexão. E eu confessava antes, vou falar agora. Eu juro que não incomodei, O tenente me disse assim, eu sim, ele vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco sobre isso. Mas, presidente, vai começar? Primeiras damas, como diríamos, a diretora da casa, a professora Marilúcia Cruz Vieira, um dia tão importante. O que é ser professor? O que é ser professora? Na verdade, eu acho que antes de dizer o que é ser professor, eu acho que seria importante de ressaltar que, na verdade, a educação ela está em vários espaços. E esse parlamento tem privilegiado o tema educação. Ele tem sido espaço de grandes debates, de grandes reflexões, um espaço de escuta, tanto de professores quanto de diretores. Então, eu queria parabenizar todos os vereadores, em nome do nosso presidente, que, na verdade, como ex-secretário educador, acredita e valoriza o parlamento e esse espaço, e abre esse espaço para todos nós, professores, e não só as escolas municipais, mas as estaduais, bem como as universidades e a todos os debates. Mas ser professor, eu acredito que seja um grande desafio, mas, acima de tudo, uma bênção. Nós podermos estar presente na vida dos nossos alunos e sabermos que, de alguma forma, contribuímos e semeamos a boa semente. E, às vezes, o nosso presidente disse que, às vezes, demora a gente perceber esses frutos. Mas, mesmo demorando, a gente consegue ver, com o passar do tempo, todo o resultado do nosso trabalho. Então, acho que essa é a grande bênção, Edson, é saber que os desafios são muitos, mas nós, professores, temos a força, a coragem e, mais do que isso, a sensibilidade de perceber o que cada aluno precisa, e que, na verdade, nós somos só ferramentas, que eles são os grandes protagonistas, eles são os próprios construtores, que nós só oportunizamos o espaço e as ferramentas. E eu acho que é essa a grande tarefa, a nossa grande tarefa enquanto educadores. Deixa eu fazer uma provocação, uma brincadeira. Não? Não tem mais nada? Então não tem mais nada. Mas, agora, enquanto professora, trouxe alguma experiência da época que era estudante, aluno, e disse, olha, isso eu não posso fazer, porque lá na minha época de aluna, ou foi uma boa aluna com os professores? Não, na verdade, eu incentivo os alunos a fazerem justamente o que eu fazia. Porque eu acho que esse que é o grande diferencial da educação. É nós permitirmos que as pessoas sejam elas mesmas. Ainda eu lia hoje no Facebook, uma colega colocou assim, feliz dia, como é que ele diz assim, tem que apagar rápido. Que normalmente o professor diz, copia rapidinho que tem que apagar o quadro. E ela fez uma ironia em relação a isso. Eu acho que esse é o grande segredo da educação, é a gente perceber no nosso aluno aquilo que ele realmente é. Nós não estamos lá para limitá-los, e sim para possibilitar que eles voem. Então, eu, enquanto educadora, eu fui muito sapeca enquanto aluna, e incentivo os alunos a serem aquilo que eles são. Diretora da casa, agora eu vou falar com o presidente da Câmara Municipal, o professor Ademar Fernandes Jornal. Um dia para todas essas reflexões, um dia para dar a importância, mas para fazer todo esse debate sobre a importância do educador neste país. Um dia como esse, presidente. É um dia importante, é um dia significativo, e entendo que o professor ele tem com filosofia de vida essa profissão. O professor, eu sempre digo que o professor, eu como sou professor de agricultura, eu comparo o professor a um semeador, alguém que tem muita fé naquilo que lança na terra. Então, o professor tem muita fé naquilo que ele lança para as crianças, nos seus conhecimentos, e, acima de tudo, por ter a sensibilidade de poder sentir que aquele que está recebendo, está ali para trocar ideias com ele, é uma pessoa que tem problemas, que tem dificuldades, que a gente possa captar essas dificuldades e esses problemas para poder contribuir nessa formação. E não como algumas pessoas querem treinar as pessoas. Não, nós queremos que a pessoa se envolva com aquilo que ela é,
que ela não mude as suas raízes, não mude o seu passado, mas que ela preserve aquilo que ela tem de mais íntimo. Eu acho que isso é ser professor, é ter confiança no futuro, ter confiança naquilo que faz, e acima de tudo ter isso com uma filosofia de vida. Nas provocações que eu vi hoje, alguém disse, o grande desafio hoje é educar ou escolarizar? Porque as gerações mudaram muito, os perfis mudaram muito, a tecnologia bate a porta. Hoje se fala muito em liberdade. Até onde vai a liberdade, até onde fica a responsabilidade para o professor, dentro da sala de aula, muitas vezes, ter essa transferência do que não acontece em casa. Qual é o grande desafio, na sua opinião? O grande desafio é tu poder ter sensibilidade para poder valorizar aquilo que ele traz, que a criança traz, que o educando traz, e poder compartilhar com eles o conhecimento dele e os teus conhecimentos. E através dessa interação, tu poder se construir, construindo também junto com ele um novo ser, uma pessoa que vai mais envolvida. Acho que esse é o grande desafio. Nós vamos continuar conversando. Professor Alexandre, prazer em tê-lo aqui também, professor Alexandre. Muito obrigado. Né, que é diretor de uma escola que é uma referência na cidade, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que ela desponta dentre as boas escolas da cidade. Nós temos inúmeras escolas na cidade. Francisco Carucci, né? Junto primeiro... ao núcleo lá do Pestano, da Coab Fernando Osório, como alguns dizem, Isso, né? é verdade. Eu queria agradecer o espaço, o convite por estar aqui, e quero enfatizar colocações feitas pelo nosso presidente, pela diretora Marilúcia, dizendo que hoje o nosso papel de professor ele é muito abrangente, né? As famílias precisam sair para a labuta, todos os integrantes, e a escola acaba assumindo um papel muito significativo na vida do nosso estudante. Então, hoje, nós não somos meramente professores, nós somos educadores no sentido amplo da palavra, né? Então, entra esse desafio, educar e escolarizar. Eu acho que nós estamos hoje vivendo esse fenômeno, né? Nós não somos meramente o professor que precisa trabalhar o conhecimento científico, nós estamos além disso. Nós estamos mostrando os limites que esse protagonista precisa priorizar para a vida dele, né? Nós estamos ali norteando as diversas possibilidades no caminho que ele poderá percorrer. A gente precisa mostrar que tipo de história ele quer construir para si, já que o pai e a mãe não têm esse tempo, porque saem de manhã cedo e voltam à noite, né? Então, a escola acaba tendo, dentro desses programas que foram instituídos lá na gestão do secretário Ornel e depois fortalecido com a secretária Marilúcia e segue como programa Mais Educação e etc. Hoje as escolas assumem esse compromisso com muita propriedade, e é necessário que se faça isso para que a gente tenha um mundo menos violento, para que isso não seja só uma utopia, um sonho, porque o professor ele é um visionário, ele é um sonhador, ele é um religioso no sentido amplo da palavra, porque a gente vive priorizando a bondade, a generosidade, o respeito, a ética. Então, o nosso papel acaba assumindo uma dimensão extraordinária. Ser professor realmente é uma profissão de vocação. Quem entra meramente porque é um emprego de fácil ascensão, porque existe sempre falta de educadores, de profissionais, se ele não tiver a vocação, ele não vai poder permanecer muito tempo. E nós, enquanto gestores, a gente percebe aquele que chega vocacionado e aquele que chega meramente para cumprir um papel. Exatamente. E esse profissional não tem espaço, ou não deveria ter espaço, dentre as nossas escolas, principalmente as públicas, que são onde nós temos uma faixa de estudante que necessita muito mais de atenção, de carinho, de comprometimento, né? Professor Alexandre, a gente vai ampliar, porque ele deixou uma série de questões, né, Tenente Bruno? Tenente Bruno balançava a cabeça, sinalizando como positivo, né, na linguagem do pessoal, curtindo, né, a manifestação. Tenente Bruno, que é responsável também pela implantação de um curso na Universidade Católica de Pelotas, que é o Tecnólogo em Segurança Pública. E hoje é um educador, voltou a ser educador na universidade, Tenente. Verdade. Em primeiro lugar, dizer um privilégio estar aqui nessa
mesa redonda, que é meio quadrada, mas é redonda aqui. Nós vamos arredondando a cada conversa, né? Que eu agradeço ao nosso presidente, Adhemar Ornel, por sempre estar com essa grande pauta da educação, trazendo a baila aqui no parlamento, né? Obviamente sempre muito bem assessorado pela nossa diretora e professora Mariluz, né? Que, na verdade, na fala deles e do professor Alexandre, né? Para mim, só me resta aqui recordar meus tempos de aluno, professora Mariluz, eu era, como diriam os nordestinos, a gota serena. Eu era terrível. Por isso eu aproveito aqui para fazer um agradecimento aí, parabenizar todos os professores. Não estejam acompanhando. Não, mas eles sabem. E professoras, né, que desde lá do colégio Afonso Viseu, depois o Bibiano de Almeida, Nossa Senhora das Graças, Ginásio do Areal, né, o Colégio Pelotense e a Universidade Católica de Pelotas como aluno, e até na universidade, desde o primeiro ano até o dia que me formei na faculdade. Na pós eu já fui mais calmo, mas sempre fui tinhoso. Aquele aluno que é o seguinte, pouco escreve, muito fala, né? Então ficar na aula ali zanzando, fazendo aquele papel de conversa com um, conversa com outro, né? E sempre um grande parceiro, que acho que isso que faz com que os alunos... eu era aquele aluno que não gostava de colar, mas eu passava cola direto para tigrada, assim, né? Então, é direto. Eu tinha 1001 esquemas para conseguir ajudar os colegas que tinham dificuldade, principalmente matemática, física e química. Mas hoje é um dia importante. Eu depois me vi do outro lado como professor também. Desde o ensino militar, né, onde, por ser sargento e depois oficial, por ter algumas especializações, a gente também é professor militar, né, é o instrutor que a gente chama, né, Edson? E também na universidade, meu presidente Ornel, onde eu 4 anos e meio fiquei como professor da Universidade Católica, e agora retornando, como diz o Edson, com o primeiro curso aqui na região sul de tecnólogo, um curso superior de 2 anos, a EAD, o primeiro curso EAD. Esta semana, inclusive, o MEC aprovou, né, toda a estrutura da universidade para fazer os cursos EAD e o curso de segurança pública e privada da universidade. Dizendo da minha honra de estar aqui, presidente, e dizer também, como disse o professor, esta vocação e, acima de tudo, hoje, presidente Ornel, Vossa Excelência sabe muito bem, o professor assumiu lá o papel da família, que a família hoje saiu homem e mulher para trabalhar, e quem é que assumiu? É o professor. Ele assumiu a responsabilidade de educar também, porém, não recebeu a varinha, né? Ele só recebeu a responsabilidade. Quem é que tem que fazer quando o pai lá com a varinha? Minha avó me batia de relho. Verdade, a pruma, guri, e o relho me pegava. E não perdi nenhum pedaço. Hoje a gente tem que ter todo um cuidado, não pode dar uma tapinha, varinha, um xingão, nada. Tem que ser tudo no I love you, Jojo. Tem que ser o professor tentando convencer. O professor hoje ele se desdobra muito mais, porque o aluno chegava já na escola educado. Hoje ele chega... Tudo bem, eu era tinhoso no sentido de não parar quieto, mas a gente tinha uma certa estrutura. Hoje não, o professor, antes reprovava o aluno, eu chegava em casa e reprovava, a cinta pegava o aluno. Hoje a cinta pega o professor, né? Então os valores começaram a se inverter. Então eu digo da minha admiração, porque o professor e a professora é aquele, como algumas propagandas mostram hoje, formam todos os profissionais. Pena que, quando se formam, viram as costas depois para os professores. E o pior ainda, quando assumem cadeiras no poder, seja ele em qual instância, aqui nós temos o nosso presidente que nunca virou as costas, né? Sempre está aí com a bandeira da educação hasteada no mastro mais elevado. Mas, por que os prefeitos que foram alunos não fizeram isso? Os governadores e presidentes, valorizando essa categoria que tem todo o nosso respeito e a nossa admiração. E obrigado mais uma vez, presidente Imari, e a todos os professores e professoras por me dar o privilégio de estar aqui agora, nesse momento. Tenente Bruno, a gente vai conversar mais. Ela é uma simpatia, não é? Além de hoje estar participando, ela tem sempre... Chega na casa com o astral sempre para... Não é verdade? Patrícia, prazer em tê-la aqui também, nesse programa especial Dia do Professor. Boa tarde, primeiramente, aos colegas. Mais uma vez, parabéns pelo nosso dia.
agradecer o espaço, né, a oportunidade, ao presidente da Câmara, Ademar Ornel, a diretora, Marilúcia, toda a equipe. Claro, vou ressaltar sempre, né, que essa equipe é gente que faz, gente que soma, gente da gente, porque estão sempre aí levantando a bandeirinha, como o colega falou, pelas causas nobres, né, que é a educação. Ser professor, né, como o colega falou aqui, citou um projeto que eu tive a honra de trabalhar aqui em Pelotas, logo que cheguei, por ser de Porto Alegre. Trabalhei no projeto Mais Educação, na Escola Saldanha da Gama, e, para mim, foi muito gratificante, né? Acredito que hoje, dito já pelos colegas, o professor tem um papel essencial, né, na vida das pessoas. O professor é um mediador, né, nessa questão de cultura, porque a gente acaba fazendo aquele papel da família, né? O professor que vai hoje para dentro da sala de aula, ele não vai só ensinar, ele aprende também, né, convivendo com a realidade de diversos alunos que temos na nossa sala de aula. E, para mim, quanto educadora, eu acho que essa questão, como o Alexandre falou, o colega, vocação, né, vocacional, né, é uma coisa de sangue, de pele, tu tem que realmente amar o que tu faz, né, porque tu vai participar da vida de cada aluno. E isso é muito importante, né? A gente vai ter um papelzinho lá, quando esse aluno crescer, muito importante na história de vida dele, né? E tu trata com pessoas de perfis diferentes, de Exatamente. origens diferentes, né? Então, cada um tem que com a sua particularidade, né? Verdade. Nós vamos prosseguir conversando, depois nós vamos para o intervalo, depois tem a Andréia, tem a Cristiane, o Juliano, tem a Aline e vem de longe, mas está aqui, né? A professora Lília, que é lá da escola Wilson Miller, que é em Pelotas, mas quase em outro município. É longe mesmo, mas está aqui para participar. Depois do intervalo, a gente vai prosseguir com esse programa especial, Dia do Professor, aqui na TV Câmara. Fique com a gente. O giz usado em uma sala de aula é ferramenta de puro conhecimento. E você, professor, é o grande responsável por tudo isso. Obrigado pelos ensinamentos e felicidades pelo seu dia. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. O giz usado em uma sala de aula é ferramenta de puro conhecimento. E você, professor, é o grande responsável por tudo isso. Obrigado pelos ensinamentos e felicidades pelo seu dia. Retornando com esse especial, Dia do Professor, aqui na TV Câmara. Durante o intervalo, o pessoal pôde acompanhar, inclusive, um dos quadros que a gente possui aqui na TV Câmara, que é o Aprenda com a Gente. Eu dizia até com o professor Alexandre que tem a participação da professora Ângela Saper, da Universidade Católica de Pelotas, com algumas dicas ortográficas. O pessoal seguidamente vê essa veiculação deste quadro dentro da programação da TV Câmara.
Andréia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação no programa também. Boa tarde, então, a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar participando desse bate-papo, nesse dia que é tão importante para nós, né, o Dia do Professor. Por que é tão importante? Porque o professor é o profissional que toda profissão, né, depende. Porque o professor é aquele profissional que ensina desde o pequenininho, né, até o da faculdade, pós-graduação. Então, é alguém muito especial. É através do ensinamento, né, nas escolas que a gente planta uma sementinha para ir, no futuro, né, colher aquela frutinha que foi plantada. Esse desafio tem mudado muito, porque a gente falava das mudanças das gerações, da própria tecnologia, que hoje acaba exigindo, muitas vezes, a falta de uma conversação, de um diálogo, uma proximidade, num contato direto. Hoje, na maior parte dos jovens, utilizam muito mais uma linguagem virtual. Eles estão lado a lado e estão conversando, não só na sala de aula, como às vezes em casa também. Isso traz novos desafios, Andréia? Traz bastante desafio. Até porque tem muitos professores ainda que não entraram bem na era virtual, na era da informática, né? Então, isso aí traz bastante desafio, mas nada demais. Legal. Andréia. Aline, muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço pelo convite, desejo uma boa tarde a todos e gostaria de parabenizar todos os educadores que, de uma forma ou de outra, ajudam a qualificar o ensino, né, dos nossos educandos. Bom, em relação à educação, o que eu tenho para falar, eu acredito muito que o professor ele é um orientador, né? Ele é um facilitador. Por quê? Porque, como nós estávamos falando aqui no debate, né, a questão dos pais terem que sair para trabalhar, né, o professor desempenha outras funções que não só educar o conteúdo que lhes foi dado para desenvolver em sala de aula. Então, a questão de a gente buscar os valores humanos, ela é fundamental na sala de aula, né? Porque é uma ferramenta que auxilia a nós estarmos orientando esse aluno que, de uma certa forma ou de outra, necessita, né, desse amparo que muitas vezes não recebe em casa por seus pais estarem trabalhando. E até, em muitos momentos, a carga emocional em cima das famílias, e não é diferente, né? A questão da classe social, a questão da realidade em que os alunos estão inseridos, também ela é fundamental, né, no progresso, na qualificação desse aluno. E nós, enquanto professores, como falou o professor Alexandre, né, que somos vocacionados para atuar, né, nós precisamos ter esse olhar mais rebuscado, mais focado, para saber o que aquele aluno necessita. Porque, como somos seres únicos, cada um traz a sua bagagem de conhecimento, que compartilha conosco, e cada um traz os seus problemas, as suas necessidades, as suas ansiedades, e nós temos esse papel de extrema importância de estar orientando, de estar encaminhando, de estar olhando aquele aluno com um olhar diferenciado para o progresso dele enquanto ser humano. Legal. Cristiane Miller, que divide a coordenação comigo aqui junto à TV Câmara, jornalista. O que é educar? A arte de educar, Cristiane? Olha, a arte de educar, para mim, é uma coisa incrível. É como o professor Alexandre falou, vem da vocação, vem do dom, porque não basta, né, tu querer ganhar dinheiro para trabalhar e não conseguir executar o teu papel. Como todos aqui já falaram, hoje em dia, o professor está assumindo muitas responsabilidades. Hoje o professor ele não é professor, ele é psicólogo, ele é pai, ele é mãe, ele é tio, ele é amigo, e mesmo assim acaba sendo julgado pelos familiares muitas vezes porque não educou os filhos. O papel da educação vem dentro de casa. O papel do ensino vem do professor, só que muitas vezes o professor não consegue ensinar, como muitos já falaram, por conta disso. Então, é a hora de... Esses momentos servem para reflexão diante de tudo isso que está acontecendo, da inversão de valores
E ninguém reconhece, muitos não reconhecem hoje, muitos médicos que estão formados, muitos enfermeiros, muitos psicólogos, muitos dentistas, que eles tiveram uma formação desde do primeiro ano, muitos maternal, berçário, e quantos professores já passaram, né, pela vida deles para eles estarem aonde estão, independente da profissão. Hoje em dia, a classe mais desvalorizada, que deveria ser a mais valorizada, é a do professor. Então, por isso é um momento de refletir. E eu acho que vem da paixão, vem da vontade, porque se for pensar em dinheiro aqui, como todos sabem, é muito difícil. Então, tu tem que ter o dom. E quem não tem o dom, como o professor Alexandre falou, acaba saindo rapidinho, né, da sala de aula, porque o dinheiro não recompensa. E se tu não tem amor, se tu não tem vontade, assim como no jornalismo, Edson, como tu bem sabe, que a nossa classe também é outra desvalorizada. Então, tu tem que ter a paixão, tu tem que ter vontade. Senão, não basta só tu saber a técnica, tu tem que também ter boa vontade, ter amor, ter carinho e ter disposição. Como disse a Cristiane, professora Lília, diretora, e vem de longe, né? E vem de longe, vem lá da escola Wilson Miller, e que tem um trabalho muito forte junto à comunidade lá da Colônia Triunfo, né? E a Cristiane dizia, e também um aspecto, e por aí eu começo a conversa, ser educador no momento em que cada vez mais não chegam como adolescentes, mas as crianças chegam cada vez mais novas, é uma entrada cada vez mais cedo junto ao ambiente escolar. Professora Lília, muito obrigado pela presença também, e cumprimentos, porque é um desafio e tanto, né? A senhora é diretora da Escola Wilson Miller, professor Alexandre da Escola Francisco Carúcio, mas é um trabalho de uma comunidade bastante distante aqui de Pelotas. Primeiramente, boa tarde, então, a todos, ao convite, né? Obrigada, agradeço a todos, colegas também, parabéns a todos que estão aqui, os que estão nos assistindo também. Esse desafio de ser gestor, né, como tu mesmo comentaste, não é nem um pouco fácil, me veio já faz uns 5 anos, porque assim, sou egressa do campo, né, fui toda a minha vida, me criei, né, nasci, me criei no campo, estudei em escola do campo, e é sobre isso que eu queria destacar, assim, diante da tua pergunta, porque muitas vezes o campo ele é esquecido, né, pelo poder público, ou mesmo pelas pessoas em geral da sociedade. Esta semana ainda a gente teve visita de 2 ônibus de um curso que a gente fez sobre africanidades, porque eu não sei se é de conhecimento de todos, a nossa escola está localizada numa área onde tem um grande número, né, de descendentes quilombolas, então que é a comunidade quilombo do Algodão, onde a gente vem travando diversos desafios. Então, praticamente, metade da população é quilombola e metade é da comunidade pomerana. Uma comunidade que se une, né, nesses desafios imensamente, porque não são poucos, né? Como eu falei, quando eu recebi o convite há 5 anos atrás, essa escola estava para ser fechada, desativada. Ela oferecia, né, então, só até a 5ª série. E aí a gente se uniu na comunidade, como tu mesmo ressaltou, ela é muito unida, isso eu até gostaria de agradecer aqui em público aos pais, à comunidade em geral, aos alunos, porque nós somos, de fato, os colegas professores muito unidos, por isso que a escola ainda se mantém aberta, e de lá para cá, ela, ao invés de fechar, ela ampliou as suas portas. Agora ela oferece, já é o 3º ano consecutivo que a gente oferece até a 8ª série, desde o pré, e inclusive abrimos uma turma também, já que está no 3º ano, de EJA, que ela tem se caracterizado, não é para ser, mas ela tem se caracterizado somente com alunos quilombolas. E esse ano ela está ainda com uma característica a mais, que é só de mulheres. Até o ano passado a gente tinha também homens matriculados, esse ano a gente tem só mulheres. Então, assim, não tem sido fácil, nem um pouco. Às vezes eu confesso que eu tenho vontade de abandonar, porque os desafios são muito grandes. Tu vai, parece, contra a maré e não consegue quase apoio, praticamente. Se não for pela comunidade, a gente acaba desistindo mesmo. Mas como eu falei, né, eu vim de lá, né, não especificamente da Colônia Triunfo, mas do Monte Bonito, né, de onde eu sou. Sei da dificuldade que é, enquanto estudante, passei muita dificuldade, então eu luto justamente por isso, para as dificuldades que eu passei, pelo menos aqueles alunos que estão ao meu alcance, né, que estão lá na escola, não passem. A gente já teve muitas conquistas, muitas mesmo. A gente está com aprovação de 100% no KVG dos alunos que saíram da 8ª série, 3 alunos que fizeram
o teste 2 no primeiro ano, e agora na turma agora do segundo ano fizeram o teste do IFSU-KVG. Os 3 aprovaram, então a gente tem uma aprovação de 100%, é pouco, mas diante da turma recém, né, que estamos no terceiro ano, a gente acredita assim, que a gente tem conseguido fazer um trabalho diferenciado. Os conteúdos, como foi, né, já explanado aqui, a gente vai para além daqueles conteúdos, a gente elaborou cartilha especificamente sobre a comunidade local, sobre a comunidade quilombola e pomerana. Identificando com a realidade da região. Os professores que não são de lá, ou que são próximos de lá, ou até mesmo os que vêm da cidade, acabam se apropriando desse material, e a gente tem no PPP e no regimento escolar como prioridade, que é trabalhar os conteúdos relacionados à realidade. E a gente tem notado que isso tem feito bastante diferença no ensino, porque eles se identificam, né, mais com o conteúdo que está sendo trabalhado. Olha, e lecionar na escola Wilson Miller, que tem uma estrutura muito legal, a comunidade envolvida, mas são quase 50 quilômetros de estrada de chão. Isso é um desafio e tanto, que é ter vontade, vocação e uma identificação muito grande com essa proposta educacional lá da escola. Né? Aqui do centro da cidade dá 66 quilômetros. Dependendo de onde está, 70 quilômetros. A gente vem travando uns desafios grandes, como eu comentei, que não são específicos só da escola e a educação, como o trajeto também do ônibus. O itinerário do ônibus ele tem mudado, e aí eu quero deixar aqui até um descontentamento perante aos órgãos que têm que fiscalizar o trânsito. A gente teve reunião no Monte Bonito agora terça-feira, porque o itinerário do ônibus agora vai pela BR, o ônibus que tem que atender aos moradores do campo vai pela BR. A gente teve, então, essa reunião na terça, com deram um prazo de 1 semana para discutir o trânsito e mais a empresa, porque essa situação tem que mudar. Além deles terem mudado o trajeto, eles tiraram vários horários, né, que acaba dificultando, que já não eram muitos, acaba dificultando não só os profissionais da educação e saúde, que dependem desse transporte, como a todos os moradores que vão daqui para lá trabalhar, ou vice-versa. Eu ouvi vários na plenária falando que querem deixar o campo. E eu, vou ser bem sincera, quase chorei na hora, porque assim, eu sou do campo, sou apaixonada pelo campo, não troco o campo por nada. Assim, eu tenho até uma residência aqui em Pelotas, né, um apartamento, mas eu não troco. Inclusive, assim, a gente até agora está se mudando lá para a Colônia Triunfo, porque assim, para eu conseguir me dedicar mais ainda finais de semana, que é uma ideia que a gente pretende, né, de abrir a escola. Então, assim, eu fico muito triste, e até vou aproveitar a situação para pedir apoio aqui, né, dos vereadores, para que a gente consiga, não só na educação, avanços e apoio, mas de permanência do campo, porque senão a gente vai ter uma evasão muito grande. Hoje pela manhã uma ex-aluna me mandou parabéns pelo dia do professor, e quase chorando, dizendo que esse ano não vai dar nada, não vai dar fumo, não vai dar feijão, e o que vai ser dessa gente? Né? Então, eles estão lá, remando contra a maré, como eu falei. Aí a gente tem que contar com função de não ter educação de qualidade, porque não é geral na colônia, de não ter acesso aos postos de saúde e ainda de não ter o transporte, que é um direito de todos de ir e vir. Né? Então, assim, existem coisas muito boas no campo e a gente tem conquistado, mas a gente ainda lamenta muito, assim, por ser distante, como tu falou, né? A gente ainda depende muito do poder público, assim, a gente gostaria que olhassem mais para a nossa realidade do campo. Professora Lília, antes de passar para o Juliano também, mas, aqui, entre todas as manifestações, a gente já identifica, né, 3 casos diferentes. O tenente Bruno, professor de uma universidade privada, a Lília, de uma escola pública distante na zona rural, e o professor Alexandre, cada uma tem a sua realidade, a Aline, a Patrícia, a Andréia, a Cristiane, e agora vamos ver o Juliano, e o professor Alexandre, que trabalha numa comunidade que sempre teve um preconceito muito grande em virtude, né, de toda a situação social que essa escola convive, que é a Francisco Caruso. Né? Então, são situações, né, para a gente até repensar e analisar cada quadro que acontece, as diferentes realidades, né? E a necessidade de cada vez mais da aproximação, e eu sei que isso é feito, né? Tanto deu para perceber isso lá na convivência
com a professora Lília, a gente sabe dos projetos que são desenvolvidos pelo professor Alexandre, mas da aproximação da comunidade junto às escolas e, consequentemente, dos educadores. Juliano, prazer em te ter aqui também. Prazer, uma boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores que assistem pela TV Câmara, aos colegas, professores de várias áreas. Eu sou novinho, né, na área de professor, sou professor de biologia. Depois da fala de todos os colegas, eu fico até sem mais nada a falar. Diríamos que é o menos experiente para não falar em idade, para a gente não arrumar confusão aqui, né? Mas concordo plenamente que o professor é o alicerce de todas as profissões. E como professor de biologia, eu digo que também semeio, né? Semeei quando estava dando aula, agora no momento não estou dando aula, mas semeei a minha sementinha. E como a gente gosta, né, de ver essa sementinha crescer devagarinho, cada um tem, como eu digo, cada aluno para nós é uma sementinha diferente, cada um tem o seu tempo de crescimento, tem uns que não brotam, outras sementinhas que crescem até a metade, mas o professor está ali incentivando. O professor faz o papel do pai, do psicólogo, do amigo, o dia a dia de cada aluno. E o professor é aquele profissional que tem a sensibilidade de ver além do imaginário, como diz o professor Alexandre, nós somos sonhadores, né? No dia a dia, né? Vendo as adversidades do dia a dia do aluno, convivendo, né? E vou falar um pouquinho da minha experiência como aluno também, né? Eu era que nem o Tenente Bruno, eu incomodava um pouco na aula. Você dizer que era quietinho, tranquilo. Não, conversava bastante, não anotava nada, mas na hora da prova também passava aquela cola. Não é aconselhável, né? Mas eu acho que é muito importante não se perder a nossa raiz, né? O alicerce, os professores que passaram a nossa vida. Não tem o que tenha mais importância ou que tenha menos importância. Todos são importantes, né? E cada um tem a sua marca, vamos dizer, né? Tem uma coisa que me marcou, um período que estava dando aula, foi um dia dos professores, e aí teve vários alunos que me presentearam com uma cartinha, uma turma de 5ª série, uma coisa que me marcou. Acho que todos temos uma história. Teve alunos que me deram uma cartinha, teve outros alunos que trouxeram um bombom, uma maçã. E teve um aluno que me trouxe uma caneta. E eu pensei, né? Poxa, que legal, né? E aí eles, professor, não tinha nada. Eu só tinha uma caneta em casa. Aí ele botou uma fitinha e me entregou a caneta de presente. Não, muito obrigado. E aí ele disse, eu acho que isso aqui o senhor necessita, que é uma coisa do dia a dia, né? Não poder dar um giz, uma bala o senhor vai comer, vai botar fora, o papel o senhor vai esquecer, e a caneta o senhor vai guardar para sempre, né? Que vai, todo lugar que o senhor for, o senhor vai levar essa caneta, vai escrever. E eu levei hoje até conversar com a diretora, eu entreguei a caneta dela, porque ficou marcado, tem coisas que marcam na vida de um professor, né? A simplicidade do aluno e a carência também. E novamente, voltando à questão da escolaridade, não foi o que você falou, o professor assume esse papel de família hoje em dia, né? Assume o papel de amigo, conselheiro, né? E é um papel inverso, né? Como a Cris falava, o pai, a mãe, o familiar é o papel da educação, mas está invertendo os papéis com os professores, né? Parabenizo também a professora, né? Que vem lá de longe. E, infelizmente, é um pouco desvalorizado a educação do campo, né? Porque não sei se é a distância, né? Não é o menos a importância, ou mais importância, mas talvez a distância, né? Ou o diálogo, não, ou o comprometimento, talvez, do dia a dia, à vontade. Eu acho que, na minha opinião, seria à vontade. Porque não existe o tempo ou a distância, existe a vontade de ajudar e de procurar a saber o que aquela comunidade, o que aquela escola necessita no dia a dia. Parabenizo a todos os professores, amigos, né? São professores que também estão assistindo na TV Câmara. E, novamente, todos os colegas aqui, né? Muito bonita a ação. Eu acho assim que eu já discordo totalmente, né? Porque eu tive muitos professores, principalmente críticos. Eles me despertaram esse espírito crítico. Não na concordância, em concordar. Eu não concordo dia 15 de novembro, como dia do 15 de outubro, como dia do professor. O dia do professor é todo dia. Professor que levanta cedo, que abraça o aluno, que recebe, que motiva, que está ali, que tem a sensibilidade de receber o aluno todos os dias. Às vezes o aluno não vê o pai e está ali, recebe o abraço do professor, o bom dia, boa tarde. Isso é ser professor. É todo dia.
todo dia, mas a data eu A data para reflexão. é reflexão, para fazer refletir. Essa reflexão, né? Claro que tem que ser todo dia, como o dia do pai. Eu falo assim porque eu gosto também de fazer aquela provocação. Como a gente está na discussão, a provocação também. Nós vamos provocar mais. Depois do intervalo a gente vai voltar, né? Já acompanhados. Vamos continuar com o Tenente Bruno, com a Andréia, com a Cristiane, o Juliano, o Alexandre, a Patrícia, a Aline, a Lília, e já acompanhados também, novamente, do presidente da casa, a professora Ademar Ornel, e a professora Maria Lúcia, no último bloco, e aí vamos fazer que nem debate. O tema vai ser livre, ou seja, vamos dedicar o tempo para que cada um aborde o que acha importante neste momento em relação à sua profissão e à educação no país. Depois do intervalo, o especial Dia do Professor retorna aqui na TV Câmara. O giz usado em uma sala de aula é ferramenta de puro conhecimento. E você, professor, é o grande responsável por tudo isso. Obrigado pelos ensinamentos e felicidades pelo seu dia. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. O giz usado em uma sala de aula é ferramenta de puro conhecimento. E você, professor, é o grande responsável por tudo isso. Obrigado pelos ensinamentos e felicidades pelo seu dia. Retornando com o programa especial aqui na TV Câmara, Dia do Professor, né? Então, só para aqui justificar a ausência dos vereadores Marcos Cunha, que justifica a ausência na mesa redonda com os professores, tendo em vista que estarei participando de uma agenda externa no mesmo horário. O mesmo caso acontece com o vereador Rafael Amaral e também com o presidente da Comissão de Educação, Ricardo Santos, né, que gostariam de estar presentes, mas já tinham uma agenda anteriormente, né, fora aqui do âmbito do Parlamento Pelotense. Eu vi muitas falas dizendo assim, o professor tem que ser o psicólogo na sala de aula em muitos momentos. E quem é o psicólogo desse professor? É em casa que encontra, porque em casa não deixa de ser pai, ser mãe, ser amigo, ser colega. E onde é que busca, na verdade, porque sai da sala de aula desempenhando com toda essa vontade de transmitir um ensinamento. E quem é esse apoio para o professor? A pauta está livre. Fiquem à vontade, professor Alexandre. É uma boa pergunta. Eu acredito que nós, enquanto gestores, né, Lilian, muitas vezes somos psicólogos dos nossos colegas, de todos. A nossa casa tem cerca de 121 professores e funcionários ao todo. Então, uma equipe diretiva, ela tem que saber ouvir o colega. É importante a gente ouvir para depois se pronunciar, né? Nem sempre é muito fácil, porque a gente não tem respostas prontas, não existe uma receita de como gerenciar uma escola que é tão eclética e que convive com tantas adversidades, mas a gente acaba sempre colaborando, se não dando uma resposta final para o colega, mas colaborando para que ele saia menos angustiado da nossa sala.
E aí, o que nós fizemos enquanto gestores, se a gente não consegue uma resposta? Nós vamos naqueles que a gente considera os nossos medalhões da área da educação, que são os nossos parceiros, que são os nossos amigos, aqueles que a gente liga para pedir socorro, seja na mantenedora, seja nessa casa, ligando para a nossa diretora, para o nosso presidente, para nossos ex-diretores de escolas por onde eu passei, que são fenomenais, e onde eu estou, na Escola do Estado, que também é uma grande parceira, pessoas que têm uma carreira comprometida, porque quando a gente busca apoio, a gente vai naquelas pessoas que são vocacionadas, porque hoje se percebe muitas vezes que as escolas reclamam da violência, por exemplo. Se o professor, se o profissional que está atuando na casa, ele é vocacionado, e por isso eu insisto nessa palavra, porque ela é importantíssima, nós temos menos violência. E é uma realidade que o senhor convive? Com certeza, é uma realidade que eu convivo. Claro que a minha escola não é isenta de problemas de ordem disciplinar. Obviamente que isso acontece, mas mínimo, perto de índices que a gente escuta elevadíssimos Brasil afora, né? Há um comprometimento, o aluno percebe que o professor, o funcionário que está ali, está para atendê-lo, que o professor prepara a sua aula, que o professor segue uma dinâmica, que há um comprometimento. Então, isso nas duas escolas que eu convivo se percebe muito. Então, eu acho que esse reconhecimento ele vem naturalmente do aluno. O aluno percebe que ele é realmente uma pessoa especial para aquele profissional. Porque ele não está chegando em aula e o professor dizendo, onde é que eu parei? Qual é a página do livro que eu tenho que seguir? O que é que nós fizemos na última aula? Porque o professor tem as suas anotações. Então, é fácil a gente atender como psicólogo esse colega, esses 121 colegas que trabalham com a gente, é fácil. Porque hoje nós temos, né, a secretária Marilúcia e o secretário Ornel, que foram os secretários que estiveram comigo no início do meu trabalho enquanto interventor. Profissional comprometido fica na nossa casa. Profissional que não é comprometido vai embora, não é secretária e secretário. E a gente tinha esse amém, né, Lilian? Temos esse amém. Aquele que não é comprometido não pode ficar. Porque o meu aluno, os nossos alunos, eles precisam de gente com comprometimento. Eles não têm outra oportunidade. Não é como tu disseste há pouco, a realidade social da minha comunidade não é uma realidade econômica muito favorável. Então, a oportunidade deles passa pela nossa escola e por todas as demais escolas. Então, esses professores que estão na luta, aqueles que nos serviram de modelo, não é? E aí eu escutava o tenente Bruno falando da época que ele era aluno, eu fui um bom aluno, no sentido de que eu era sempre muito disciplinado. E me recordo dos meus professores, desde o primeiro ano, da primeira série, na época, até a faculdade. Nome, sobrenome, muitos eu sei onde moram e muitos são meus amigos até hoje. Pessoas que nortearam o meu trabalho e que eu faço questão de seguir o modelo deles. Porque se fala tanto em modismos, em tecnologias e etc., mas o profissional de tempos atrás, de outras gerações, que não tinha essas ferramentas que a gente tem hoje, não desqualifica o processo em nenhum momento, né? Que profissionais valorosos que nós tínhamos e como é bom a gente lembrar deles. Eu adoro lembrar desses meus professores, porque são pessoas que marcaram muito positivamente a minha vida. E todos os meus professores foram bons. Eu não tive nenhum professor ruim. Tive alguns muito exigentes e professores menos exigentes, mas todos muito bons. Até a mais furiosa, que eu lembro nitidamente dela e adoro encontrá-la na rua e cumprimentá-la, que eu tinha pânico de matemática, não gostava, não é? E essa professora, Heloísa Ferreira, eu cito o nome porque é um medalhão da área da matemática, foi professora também do IFSU e do Colégio Assis Brasil, um espetáculo de profissional. Né? Então, era uma professora extremamente exigente, a gente tinha bastante receio, né, pelo nível do trabalho que ela exigia. Então, esses profissionais a gente não pode esquecer jamais. Né? E os meus profissionais das minhas escolas, principalmente da que eu sou diretor, que eu quero aqui deixar o meu registro, são apaixonantes. Os meus colegas são maravilhosos, assim como devem ser os colegas de todos vocês. Né?
são profissionais muito valorosos. Então, para mim, é uma honra estar aqui e poder dizer, diante da TV Câmara, que eu trabalho num ambiente onde eu tenho muita gente de excelente qualidade e de excelente caráter. Fala do professor Alexandre, que fala, né? Que reflexão junto com a gente aqui. O que mais gostaria? Eu acho que o professor Alexandre falou tudo. Eu pedi o microfone, mas como ele conversou, essa situação do psicólogo é complicada. Às vezes a gente acaba sendo psicólogo da gente mesmo, né? Porque os alunos nos trazem realidades tão distintas. Às vezes eles estão dispersos não porque eles querem ser dispersos ou enfim, eles estão dispersos porque eles estão com fome, eles não tinham comida em casa. Eles estão dispersos porque a mãe, o pai, um está na cadeia, a outra morreu ou enfim. E eles estão sentindo falta daquele abraço, daquele apoio, e aí a gente acaba conversando, sentando, deixando a aula de lado e sendo psicólogo. E aí o nosso conforto, acho que vem dos profissionais, como o professor Alexandre falou, e também dos amigos, né? Porque muitas vezes a família não entende quando a gente chega revoltado em casa, ou quando a gente chega chateado, chorando. Muitas vezes a gente está chorando, mas não sabe por quê. É porque a gente ouviu uma situação, porque a gente se sentiu mal, a gente lembrou de alguma coisa, e a família não entende. A família quer a gente presente lá com eles e não entende por que a gente está assim, porque não convive, não está na mesma realidade. E muitas né? vezes restringiu o próprio tempo de convivência, porque chegou em casa, tem que preparar a aula do dia seguinte, corrigir o trabalho, publicar a nota. Acontece isso também, não acontece? Restringir o próprio momento da convivência com a família, porque tem que fazer aquela dedicação extra à sala de aula, né? Que é aquele complemento do que... né, que é preparar tudo para levar para a sala de aula. Não é isso, Aline? Eu acredito que a questão de ser do psicólogo, né, com a troca de experiência com os colegas. E fora isso, nas formações que a gente faz, né? Está sempre se reciclando, buscando novas informações, novas leituras, para a gente poder estar se qualificando enquanto profissional, para poder estar orientando esses educandos. E eu percebo também assim, eu, enquanto psicopedagoga, eu fiz essa formação porque eu achei muito necessário. Eu me deparei com uma turma em que a maioria era deficiente, e eu não tinha as ferramentas adequadas, e eu não queria que esses alunos fossem mais um na sala de aula. Porque é como falou o professor Alexandre, a gente tem que ser vocacionado. E eu acredito muito no meu aluno. Eu sempre acredito que o aluno tem muita coisa boa para ofertar para a gente, não só a gente, como eles. Às vezes a gente aprende mais do que com o convívio com eles, né, com as experiências que eles trazem, do que propriamente ensina, porque a gente às vezes é necessário só orientar. E o fato de a gente estar comprometido com a educação, quantas pessoas a gente consegue salvar, né? Evitar coisas que poderiam acontecer, a gente através de uma conversa, de um olhar amigo, de uma troca de informação. E eu lembro que eu fiz essa formação e para mim foi muito bom, porque aí eu consegui ver que aqueles alunos que muitas vezes são discriminados por terem deficiência, por terem alguma limitação, eles têm outras habilidades e potencialidades que a gente dito normal não tem. Então eu acredito também que a formação professor, a busca por novos conhecimentos também serve de psicólogo, de auxílio para os nossos questionamentos. Então, antes de passar aqui, eu queria fazer um questionamento à professora Marilúcia. O microfone foi a Patrícia, viu? Ela disse que não queria que a Aline falasse, ela desligou na passagem aí. A gente já identificou. É que ela está muito quieta. A Patrícia não costuma ser tão quieta assim, né? Ela está aquela... Mas tem a professora que deixa a sala de aula e chega em casa e encontra uma outra aluna, que é o filho, que é a filha, esperando para que ela dê atenção e ajude a fazer uma tarefa que tem que levar para um outro momento da escola. E eu estou fazendo essa provocação porque eu sei que a professora Marilúcia, nosso diretor da casa, convive, pode falar do que é esse outro lado também, do ser professora, quando chega em casa e encontra um filho, uma filha, que é um outro aluno que espera também um auxílio. Na verdade, mais do que esse desafio, Edson, é o prazer de poder experimentar nos filhos o carinho que eles demonstram pelos professores. Porque, na verdade, é nós nos enxergarmos no outro, né? Então, quando eles pequenos, né, nos dizem, mãe, a professora disse que é assim, então é assim. Então, na verdade, o quanto a gente percebe a referência que o professor é na vida de cada um, né? E em casa a gente consegue perceber isso, né? Que nós somos referência para os nossos alunos.
E eu gostaria de aproveitar esse último momento, Edson, para dizer que eu acredito que o grande desafio hoje, para nós professores, é termos mais espaço para diálogo, né? Nós estamos aqui na presença de vários diretores que podem afirmar que, atualmente, nas escolas, existe pouco tempo para partilha de experiências. Por quê? Porque os professores precisam estar substituindo, os professores precisam estar, os ditos tapa-buracos, né? E isso impede que nós tenhamos tempo de conversar um com o outro. E que isso é de extrema importância, né? O fato, de repente, nós precisarmos de psicólogos é justamente porque, muitas vezes, não temos os colegas, né, junto de nós, não só para trocar experiências, mas para dizer, hoje eu estou cansada, né? Hoje eu estou feliz. Então, muitas vezes, a gente partilha isso com os nossos alunos, que, com certeza, é de extrema significância, mas faz falta também nós partilharmos entre nossos pares. Então, acho que hoje eu me dirijo, né, aos gestores para que tenham essa sensibilidade de oportunizar a nós, professores, esse espaço de diálogo. Porque, na verdade, a educação ela tem que ser pautada no diálogo. Não só com os alunos, mas entre nossos pares, com a equipe diretiva e com todos. E a outra, então, a outra fala que eu tenho é justamente aos nossos colegas, que só na rede municipal nós temos mais de 4.000 profissionais da educação, que com certeza o nosso desejo é que todos pudessem estar aqui presente hoje, mas eu tenho certeza que todos se sentem representados por cada um de nós. Então, a todos os nossos colegas, né, que tenham um feliz Dia do Professor, e aí eu vou entrar lá na sugestão de reflexão do Juliano. Eu acredito sim, Juliano, que nós precisamos ter, que nós temos todos os dias como Dia do Professor, mas nós precisamos ter um dia, sim, que pelo menos nesse dia todo mundo pare e diga, hoje é o dia da minha referência, hoje é o dia do meu professor. Aquele que, como disse o Tenente Bruno, passa pela vida de todos, né? Indiferente dos alfabetizados ou não alfabetizados, todos com certeza tiveram a oportunidade, ou através dos filhos, ou da sua própria, né, escolarização, de ter a presença de um professor. Então, acho que hoje é um dia, sim, importante, é um dia especial, é um dia que, pelo menos, a gente para e pensa na importância de nós, professores. Então, esse é o meu último recado. Muito obrigada. Eu vou perguntar ao professor Ademar Ornel, que é um político já com uma experiência, né, dá para dizer assim, né? Sempre se ouve dizer o seguinte, a educação ela é a grande ferramenta que vai possibilitar uma revolução social no país. O professor é esse agente? O senhor acredita que é a educação que pode proporcionar e o professor é esse agente de uma possível revolução social? A gente fala, revolução não é armada, né, Tenente Bruno? É através do pensamento, professor Ademar Ornel? Eu acho assim, tenho convicção que todos os desenvolvimentos que a gente teve até agora, teve com base no professor. E, fundamentalmente, toda a revolução que se quer em termos culturais, em termos de desenvolvimento, o fundamental é o professor. Mas o que nós precisamos hoje? É poder que esse professor possa ter a liberdade de poder atuar, ter a liberdade de poder ensinar, possa ter a liberdade de poder interagir com os alunos e não ficar correndo de uma sala para outra ou de um colégio para outro, porque ele não consegue nem ele pensar. Ele precisa refletir. Isso é que nós temos hoje, que a gestão das escolas respeite os direitos do professor de poder pensar, poder ver as coisas, né? E não fique colocando ele às 40 horas, 20 horas dentro da sala de aula. O professor tem que poder refletir. E, fundamentalmente, é a célula base para nós poder avançar para frente. Senão, não se tem nenhum desenvolvimento se não tiver essa figura especial que é o professor. Eu confio muito no processo de educação. Todos os países do mundo que se desenvolveram têm como base a educação. Nenhum país do mundo se desenvolveu não foi a educação. Pode ser uma educação mais, vamos dizer assim, mais regrada, como é no Japão, onde as pessoas são mais orientadas, têm uma postura mais de organização, mais de respeito, uma educação mais liberal, como aqui no Ocidente. Mas a educação é fundamental no processo de ensino, no processo de desenvolvimento das pessoas e do país.
Ótimo. Vou convidar, então, assim, nesse momento de encerramento, agradecendo aos professores, educadores, né, diretores, Alexandre, Patrícia, Aline, professora Lília, que eu disse que é um desafio e tanto, né? Lá quase na fronteira. Juliana, Cristiane, mas vou convidar o professor Ademar Ornel, a professora Marilúcia e o tenente Bruno para a gente fazer aqui uma entrega de uma lembrança a cada participante dessa mesa redonda aqui, desse momento, né, de reflexão pelo Dia do Professor. Por favor, tenente, fique junto ali, né, para que agora vai na professor Alexandre, né, então, diretor da escola Francisco Carúcio, né, para receber uma lembrança. Grande professor. E eu já catraquei aqui. Isso aqui é elegante. O senhor chegou aqui elegante, vai sair mais ainda. É verdade. Muitíssimo obrigado. Vamos fazer o seguinte, como o programa é ao vivo, vou pedir para que todos se posicionem para o fotógrafo José Pacheco, que é aqui à frente da mesa, para fazer isso, à frente da mesa aqui. O programa é ao vivo mesmo, não tem problema para a gente, né, poder fazer a fotografia. Momento com o professor Alexandre. E a capitã Cristiane hoje está ali com 3 estrelas. 3 estrelas. Pode permanecer até aí, que a gente já fica preparado para a foto. Vem a Patrícia, por favor, Patrícia. A Patrícia, também para receber do presidente da casa, professora Ademar Ornel, professora Marilúcia, diretora-geral, vereador tenente Bruno. Lembrança pelo Dia do Professor, nesse programa especial aqui pela TV Cão. Como é ao vivo, a gente tem que improvisar mesmo, né, tenente Bruno? Vamos. Olha a foto com o José Pacheco. Cristiane Miller, né? Vamos dizer até para os alunos, enquanto vocês vão guardando o material, a gente vai falando ao fundo, né? É verdade. Então, né? Aí, capitã Cristiane, Também recebendo a Cristiane Miller. Vamos. Graduada? Graduada. Esse programa especial aí, Dia do Professor, né, pela TV Câmara. Agora vamos para a fotografia, né? Isso. Pacheco vamos lá, então. Agora, Aline, por favor, né, para fazer também. Vamos ver, então. Recebendo o tenente Bruno, agora a professora Marilúcia, presidente da Casa de Maronel. Uma lembrança sobre a passagem do Dia do Professor. Uma recordação desse momento em que todos nós convivemos juntos aqui neste programa especial Dia do Professor. E professores como nós, né? O Edson ainda espera a tal pátria educadora do pré-sal. É verdade. Juliano, por favor, professor Juliano de Biologia. Não, para, porque tem a foto. Eu tinha esquecido. A foto. Agora sim, vamos ver. Não saiu luzinha aquela. Não precisou. E como diz, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, o Juliano. Também recordação pela passagem do Dia do Professor. Juliano também recebendo, né, esta lembrança pelo Dia do Professor. Vamos para a fotografia? Posicionados. Olha lá a fotografia. E agora a professora Lília, que como diz o pessoal lá, vem logo ali, né? Logo ali, quase na divisa, né, de Pelotas, Canguçu, diretora da escola Wilson Miller, né?
E deu para perceber, inclusive, na visitação à escola, que é uma diretora de muita fibra, né? Para enfrentar os desafios também. Garantiu a escola, ela dizia. Inclusive, logo relembrava o momento que a escola permaneceu de portas abertas. Mais uma foto? Perfeito. No momento do encerramento, então... Então, eu fico falando enquanto vou tirando a foto. No momento do encerramento desse programa especial Dia do Professor, aqui pela TV Câmara, nesse 15 de outubro. E a gente, o pessoal que percebeu, tanto na entrada, saída, como vai ser na conclusão do programa, uma pequena mensagem que a TV Câmara, a Câmara Municipal de Pelotas, deixa para cada um dos educadores nesse Dia do Professor. Esta arte, porque ensinar é uma arte, né, professor? Professor Alexandre, é uma arte, ensinar. Então, nesse 15 de outubro, fica o registro final, momento final aqui nesse programa especial, e sintam-se todos abraçados, educadores e professores. Feliz Dia do Professor. Feliz, claro que feliz Dia do Professor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e fica mais uma vez a mensagem final daqui da Câmara Municipal de Pelotas e a TV Câmara. Um abraço e até o próximo 15 de outubro. O giz usado em uma sala de aula é ferramenta de puro conhecimento. E você, professor, é o grande responsável por tudo isso. Obrigado pelos ensinamentos e felicidades pelo seu dia.